Pessoal, boa noite. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo venha estar nos corações de cada família. Mais um vídeo no canal. Hoje eu quero passar 7 pecados que podem te levar para o inferno. São 7 pecados, mas eu coloquei 3. Então nós vamos entrar aqui no estudo. Depois nós vamos em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18. Veja, 7 pecados que pode te levar para o inferno. O mundo atual, com seu ritmo frenético de vida, com mais acesso às informações e com as novas tendências, porque ter deixado de lado a contrição e considera que o pecado e o inferno estão fora de moda. Mas isso não é verdade. O pecado é algo sério, é muito sério o pecado. O inferno existe. O inferno existe. O apóstolo Paulo nos disse: não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Que não te engane. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9. No entanto, a esperança, pois pela graça de Deus podemos lutar contra nossos pecados e encontrar a salvação em Jesus Cristo. Mas primeiro necessitamos reconhecer nossos pecados. Precisamos reconhecer nossos pecados e que necessitamos ser salvos, uma vez que temos uma vida nova em Cristo Jesus. A vida cristã começa e somos chamados a cooperar com a graça de Deus para crescer em santidade. Vamos lá. Por isso que apresentamos uma lista dos pecados que o mundo atual considera normais, mas que devemos levá-los a sério. Primeiro, a mentira. Se a pessoa nunca descobrir, e se for só uma besteirinha, e se for por um bem maior, não mentir é mentir e estar errado. Mentir é dizer uma falsidade
está errado, porque é uma ofensa contra a verdade que é Cristo Jesus. Não esqueça que a mentira é a língua nativa de Satanás, a quem Jesus chama de o pai da mentira. O próprio Satanás, ele é o pai da mentira. Destrói a tua alma. 2. A imoralidade sexual. Em Coríntios, capítulo 6, versículo 18. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18. Foge da imoralidade sexual. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18. Mas porque não podemos fazer o que queremos com nossos corpos, enquanto a pessoa estiver de acordo, vale tudo. Apóstolo Paulo diz: foge da fornicação. Fornicação, você sabe o que é fornicação? É entre casal de namorados que vão praticar o ato sexualismo antes do casamento. Se chama fornicação. Eles vão praticar a fornicação. Então o apóstolo Paulo diz: foge da fornicação. Somente fornicação. Qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o impuro peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo e ele habita em nós. É templo do Espírito Santo que habita em vós, o qual recebeste de Deus, e que por isso mesmo já não vos pertenceis, porque foste comprado por um grande preço. Glorificai a Deus, pois a Deus no vosso corpo. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18 e 20. Nós não podemos pecar contra vossos próprios corpos. Deus nos criou e formou a nossa sexualidade com dignidade, valor e ordem, a qual deve ser respeitada e querida. Olha, presta atenção, que isso é muito importante, que do jeito que as coisas estão por aí afora, a prostituição é pecado. É pecado. O que é prostituição? É onde as mulheres vão faturar dinheiro, vender o seu corpo. Então se chama prostituição. E Deus não se agrada. Ele já está irado com o pecado. O que Deus criou, preste bem atenção, nós não podemos pecar contra os nossos próprios corpos. Deus nos criou e formou a nossa sexualidade com dignidade, valor e ordem,
a qual deve ser respeitada e querida. Mas acontece que Satanás, ele veio desfazer o que Deus criou. Ele já começou lá no Jardim do Éden, desfazendo o que Deus criou. Deus criou e formou a sexualidade, mas Satanás veio desfazer lá no Jardim do Éden, entre Adão e Eva. 3, eu só coloquei 3, são 7 pecados que pode levar você para o inferno, mas eu coloquei 3. 3, roubo. Não furtarás. Está lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 15. Para você ver que o próprio Deus, ele condena o roubo. Deus condena. Não furtarás. Está lá nos 10 mandamentos, lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 15. Deus condena e ele é contra. Você sabe o que é roubo? Quando ele diz não furtarás, não é para furtar. O próprio Deus fala na sua palavra, no livro de Êxodo, nos 10 mandamentos: não furtarás, não adulterarás, não cobiçarás, não fornicarás. É os 10 mandamentos. Veja bem, roubar é pegar algo que não te pertence. Se não te pertence, você vai pegar Você não deve pegar nada que não é seu. Roubar é pegar algo que não te pertence, inclusive todo material que tenha. Roubar não se torna aceitável somente porque está na internet. Todo mundo sabe, mas mesmo assim não deixa de fazê-lo. Isto é um pecado grave. Agora vamos ler aqui em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18, mas eu vou ler aqui no versículo 9. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus. 10. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os enfeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos. Avarentos é aqueles, quanto mais tem, mais quer, e não ajuda o teu próximo. Se chama avarentos. É avarentos até para ele mesmo. Nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Aí, tá vendo? Esses que praticam tal pecado não herdará o reino de Deus.
Vou repetir o 9. Vou repetir o 9. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus. 10. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, idolatria. Não é só idolatrar a imagem de escultura, não. A idolatria é idolatrar pessoas, idolatrar o presidente, idolatrar o pastor, idolatrar qualquer obreiro da igreja, idolatrar os diáconos, idolatrar os presbíteros, idolatrar os evangelistas, idolatrar carro, idolatrar celular, qualquer coisa, você idolatra. Idolatria não é só imagem de escultura, não. Idolatria é tudo. É você idolatrar as pessoas, idolatrar o presidente, idolatrar o pastor, idolatrar o padre, idolatrar o diabo, idolatrar todos, idolatrar casa, idolatrar carro, idolatrar moto, idolatrar cavalo, idolatrar relógio de pulso, idolatrar celular. Isso é idolatria. Nem os adúlteros. Adúlteros é aquele que pratica adultério fora do casamento, que é um pecado contra Deus. Você está pecando contra o seu próprio corpo e contra Deus. Adultério é esse. Peca contra o seu próprio corpo e peca contra Deus. Então se chama adúlteros. Adúlteros. E outra coisa, entrar em site perigoso, você sabe que Deus não se agrada disso. E Satanás, ele cega a mente do ser humano, ele cega a visão espiritual do ser humano. Então, o que tem que fazer? É orar, pedir a Deus, para Deus nos cobrir de proteção, ungir a nossa visão espiritual, porque Satanás cega a nossa mente, ele cega a nossa visão espiritual, para você não enxergar, não ver as coisas de Deus. Mas para ver coisas que não prestam, Satanás, ele cega a sua visão espiritual. Então está aqui, eu vou repetir. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados. Os bêbados são aqueles que bebem cachaça, alcoolismo. Está incluído nos 7 pecados, mas eu coloquei 3 nos 7 pecados. Nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus.
dessas coisas aqui que as pessoas praticam, não herdará o reino de Deus, de jeito nenhum. Porque lá no céu não vai entrar essas coisas. Quando Deus fala nos 10 mandamentos, Ele diz: não dirás falso testemunho, não dirás o nome do Senhor teu Deus em vão. Okay? Não matarás, não matarás, não furtarás, não adulterarás, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nada do teu próximo cobiçarás. Está lá em Êxodo, capítulo. Cadê? Está lá em Êxodo. Está lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 5, versículo 15. Viu? Isso aí é os 10 mandamentos de Deus. Então nós vamos agora aqui, no versículo 18. No versículo 18, o apóstolo Paulo diz assim: fugi da fornicação, todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Aqui agora. Viu? Aqui. O que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Está vendo? A palavra de Deus, ela é contra. O nosso corpo, ele é o templo do Espírito Santo de Deus e ele habita em vós. Então nós temos que manter a nossa vida cristã em santidade e não pecar. É fugir do pecado, como fez José do Egito. Quando a mulher do rei Potifar disse: deita-te comigo, José do Egito correu. Ele fugiu do pecado. Veja aqui, fugir da fornicação, todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque foste comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Se nós fomos comprados pelo bom preço, não podemos pecar contra o nosso próprio corpo, porque ele é o templo do Espírito Santo de Deus e ele habita em vós. Ele habita em vós.
Viu, pessoal? É fugir do pecado, fugir da fornicação. Fornicação é entre casais e namorados que vão para os motéis praticar esse ato, a fornicação. Viu? A palavra de Deus, ela ensina, ela orienta, e ela é contra esse ato pecaminoso. Ela não autoriza você praticar esse ato pecaminoso. Ela autoriza você fugir da fornicação. É Deus que está falando aqui na sua palavra. Não sou eu. Quem sou eu para falar aqui? É Deus. Aqui no capítulo 6, o título da mensagem é Litígio entre os irmãos. Ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas. Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? Então, se tiverdes negócios em juízo pertencentes a esta vida, pondes para julgá-los os que são de menos estima na igreja. Para vós envergonhar, o digo, não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos, e não perante os injustos? Mas o irmão vai a juízo com o irmão, e isto perante infiéis. Viu, pessoal? A palavra de Deus, ela orienta e explica tudo. Então, os que praticam esses pecados não herdará o reino de Deus. Não herdará. O apóstolo Paulo diz aqui, no versículo 12, ele diz aqui: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. É lícito eu beber, é lícito eu fumar,
é lícito eu pecar, mas não me convém. O apóstolo Paulo diz aqui: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Então não me convém a fazer. É lícito eu beber, é lícito eu fumar, mas não me convém. O apóstolo Paulo falando aqui: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Então, meus prezados, esta é a mensagem desse dia. Colocando mais um vídeo no canal. Então, nós possamos abandonar o pecado de uma vez por toda, abandonar o mundo e entregar sua vida a Jesus Cristo, para Ele perdoar os seus pecados, para Ele escrever o seu nome no livro da vida, para você subir no arrebatamento. Porque Jesus Cristo está voltando para buscar o seu povo, e as coisas estão acontecendo, as profecias estão se cumprindo, porque daqui para frente as coisas vai piorar e não vai melhorar. Não vai melhorar. Não pense que a situação financeira vai melhorar, porque não vai melhorar daqui para frente. Daqui para frente só vai piorar. Então você procura entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, e Ele vai perdoar os teus pecados e vai escrever o seu nome no livro da vida. Para você subir no arrebatamento da igreja, porque a qualquer momento a última trombeta do arrebatamento soará. A qualquer momento a última trombeta soará. E quando Deus se levantar do seu trono e se pôr em pé, o perdão e a misericórdia acabou. Você precisa tomar sua decisão enquanto há tempo. Porque a porta da graça vai se fechar e você vai ficar do lado de fora. Vai ficar do lado de fora. Vai haver muito choro, tristeza, quando vê o povo barulhento subir. Onde está aquele povo barulhento? Onde está? Onde? Então, tome sua decisão. Se arrependa. Arrependimento é você tomar a decisão da sua vida com Deus, e atitude de abandonar o mundo, o pecado, e abandonar Satanás. Então, meu prezado, que você possa entregar a sua vida a Jesus Cristo. Ele vem aí buscar o seu povo. Ele vem. Quando Deus
levantar do seu trono e se pôr em pé. Acabou o perdão e a misericórdia. Acabou. Aleluia. Acabou a misericórdia e o perdão quando Deus se levantar do seu trono. É aí que é para Jesus vir buscar a sua igreja. E o anjo soará a última trombeta do arrebatamento. As 7 trombetas são 7 trombetas de juízo, que soará, que tocará no período da grande tribulação. E as 7 taças da ira de Deus serão derramadas no período da grande tribulação. Viu? As coisas vai piorar daqui para frente. Muitos brincaram com Deus no carnaval, zombaram de Deus e zombaram do Espírito Santo de Deus, escarnecendo o Filho de Deus, e agora eles vão ver o que merece. Vão ver o que merece. 2019, Jesus Cristo sendo arrastado, açoitado pelo Satanás, o encardido. E eles não aprenderam a lição, repetiram a mesma dose. Neste ano de 2023, Jesus Cristo sendo pendurado numa corda. Eles vão ver o que eles vão ter. Zombaram de Deus, escarneceram, zombaram do Espírito Santo de Deus, escarneceram de Jesus. Agora eles vão receber o que merece. Aí quem paga é todo mundo por causa de um. Por que a população está pagando pelo pecado de Adão e Eva? A população está pagando por um homem. Por um homem entrou o pecado. E por um homem entrou a graça. Então procure aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Muito obrigado. Até lá o próximo vídeo. Que Deus te abençoe, te guarde de toda seta maligna durante este ano de 2023. E dê o seu like, se inscreva no canal, ative o sino para receber as notificações dos vídeos. E fiquem todos com Deus.